Só um minutinho. Então, o Vygotsky, ele é, né, um psicólogo, né, que tem uma formação, então, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ele tem uma produção significativa, morreu bastante novo, infelizmente, né? Morreu com 37 anos de tuberculose e ele já um pouco influenciado pela perspectiva do Piaget, a perspectiva construtivista, né, que a gente percebeu o conceito, que é um conceito de epistemologia genética, né, episteme, saber, a gênese do saber. Ele já começa, em vários pontos da teoria dele, a divergir da perspectiva piagetiana com relação à teoria do conhecimento, propondo a ideia, né, de que o aprendizado ele antecede o desenvolvimento, né? Então, se o Piaget, num primeiro momento, ele parte da ideia de que é necessário uma etapa do desenvolvimento para existir o aprendizado, né? Ou seja, dependendo do período no qual o sujeito esteja inserido, né, ele consegue aprender determinadas habilidades, determinadas formas de conhecimento, mas é claro, é sempre importante lembrar que a gente não pode menosprezar o período de desenvolvimento na qual o sujeito está inserido, né? Não é que é algo inferior ou menor, né? Mas é aquele momento, é um momento importante para ele assimilar o conhecimento. O Vygotsky, contrariamente a Piaget, ele vai falar, não, a aprendizagem antecede o desenvolvimento, né? Enquanto o Piaget falava que o desenvolvimento antecede a aprendizagem. É necessário um desenvolvimento para aprender. Então, ele já começa a trazer uma outra perspectiva para a gente pensar os processos de aprendizagem, tendo como referência um vasto conhecimento, principalmente ele tem alguns ensaios, alguns artigos escritos sobre crítica de arte, pintura, sobre peça de teatro, Hamlet, né, gostava muito de Shakespeare. E depois ele começa a se dedicar mais especificamente para as questões da psicologia educativa, né, para a educação, e tendo o texto piagetiano como referência, juntamente com a perspectiva teórica de Engels, Friedrich Engels, tá? Friedrich Engels, ele era um discípulo do Marx, ele escrevia juntamente com Marx, né?
E ele parte da ideia, né, de que o homem ele vai evoluindo, né, desde a gente for pegar, né, nessa tendência da gente pensar a evolução das espécies, né, o homem vai passando por determinados processos de seleção natural, né, então também uma influência do pensamento de Darwin, né, e que ele vai se adaptando e criando determinadas habilidades, né, desde o domínio do fogo, a invenção da roda, né, e todo esse processo de evolução humana, né, a gente vê que existe sempre o que ele vai chamar de um instrumento, tá? O homem, ele, para dominar a natureza, para ele ter um certo domínio da natureza, ele precisa, né, de um instrumento, né? E o Vygotsky, ele vai é, dá uma ênfase muito grande a essa concepção de Engels da noção de instrumento para mostrar, né, que a relação do homem com a natureza ela precisa de um determinado dispositivo para intermediar essa relação, né? Aí a gente pode pensar o instrumento como um signo, né? Então, contrariando um pouco essa perspectiva comportamental, né, de que o processo de aprendizagem vai dar a partir do estímulo e da resposta, né, ele vai propor que entre o estímulo e a resposta existe o signo, existe o instrumento, existe a linguagem, né, existe a representação, né? E essa capacidade, né, de construção que o ser humano tem, de construção, né, de algo para intermediar as relações interpessoais, a partir da linguagem da representação, vai fazer com que, num primeiro momento, o processo da aprendizagem vai se dar num campo interpessoal, num campo social, para depois ele passar para um campo intrapsíquico, individual, né? Então, a ideia dele, né, uma das ideias mais interessantes que ele tem, né, é de que é no campo social e no campo cultural que a gente vai pensar os primeiros caminhos para a construção de um conhecimento, né, na intermediação entre os sujeitos, né, aí a dimensão do coletivo, uma base muito importante para ele, para a gente pensar essa questão do coletivo, tá? E é do coletivo que a gente vai partir para o individual, né? Depois um outro trabalho que é um trabalho de individualização que a gente sai da dimensão interpessoal para a dimensão intrapsíquica, né? Individual, a internalização do processo. Então, se a gente viu que com Piaget os processos de aprendizagem se daria, né, apenas no campo do indivíduo, tanto questões de assimilação e acomodação, ele vai trazer, né, esse dispositivo do social, do grupo, como processos de construção do conhecimento, para depois partir para a questão do indivíduo, né? E como que o social e o grupo é fundamental, né, é o primeiro passo para a gente começar a propor, né, caminhos de assimilação do conhecimento. Uma outra perspectiva também interessante, alimentado pela perspectiva marxista e hegeliana, né, de que é o homem que transforma o mundo, não é o mundo que transforma o homem, né? A referência para pensar isso foi Hegel, que trabalhou, né? E as bases teóricas de Hegel, né, para pensar isso, foi a Revolução Francesa, né, que foi um marco no pensamento ocidental, né, e que traz na sua perspectiva a ideia de que
a Revolução Francesa, né, ela foi um divisor de águas porque o homem ele foi um ator, né, o ser humano ele foi um ator ali na transformação social daquele contexto histórico, naquele momento, ou seja, contrariando também a perspectiva comportamental, que coloca o indivíduo numa posição mais passiva, ele parte da hipótese de que o ser humano é um sujeito ativo no processo de aprendizagem, né? E então, tendo como referência Marx e Hegel, ou Hegel e Marx, se a gente for pensar de uma ordem cronológica, ele vai partir da ideia, né, de que esta capacidade de transformação do homem é que vai colocar ele como um sujeito protagonista do processo de aprendizagem, né, do ser humano. Eu falo homem, gente, desculpa, eu não gosto, né, eu sou feminista, né, o ser humano, né, mas eu fui educado escutando isso. Então, assim, o ser humano ele tem um papel protagonista na transformação social, né? Então, essa dimensão ativa do processo de aprendizagem, né, parte da ideia de que, né, existe, né, dentro do processo da aprendizagem uma dimensão dialética, né? Ou seja, então ele leva, assim como Marx trabalha o materialismo histórico, o materialismo dialético, para pensar as transformações sociais, o Hegel parte da ideia de que existe uma transformação, uma atividade no homem com relação à cultura, também no processo de aprendizagem existe também uma relação dialética intermediada pelo que ele vai chamar de instrumento e signo para a transformação do sujeito no meio e pelo meio. Daí a ideia de cultura, então, e essa ideia de transformação, tá? Sendo que esse instrumento ele se dá primeiro numa relação interpsíquica, para depois ele se dar numa relação intrapsíquica, né? Então, primeiro no campo social e depois no campo individual. Ele vai partir da noção de que existem determinadas zonas, né, de habilidades, onde ele vai chamar uma primeira zona, que é uma zona de desenvolvimento real, né, e aquilo onde o sujeito ele pode atingir, que seria uma zona de desenvolvimento proximal, né? Então, o sujeito, num primeiro momento, ele tem determinadas habilidades, ele chega, né, na escola ou no convívio social com determinadas habilidades e ele desenvolve determinadas habilidades saindo de uma zona de desenvolvimento real para atingir uma zona de desenvolvimento proximal, aonde que ele consegue chegar, né? Se a gente for pensar numa perspectiva prática, vamos pensar num aluno, por exemplo, que chegou no início do ano para cursar uma determinada série, e aí ele está num nível e você vê que aquele aluno, no final do ano, ele desenvolveu bastante para chegar num outro nível de conhecimento, né? Ou seja, ele saiu de uma zona de desenvolvimento real e atingiu uma zona maior ali, né? Que é a zona de desenvolvimento proximal. Mas vamos pegar também um outro aluno, que é um aluno que chegou melhor do que esse chegou, mas ele continuou médio, né? E não evoluiu tanto. Então, critérios, vamos dizer assim, de avaliação que levam em consideração essa zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento proximal, é importante para a gente levar em uma avaliação que leve em consideração essa perspectiva, né? Outra questão importante também da perspectiva de Vygotsky, que é significativa, é a ideia, né, de que existe, né, a função do professor é essa função de intermediação, né? Então, o professor ele vai, igual a gente fez aqui com relação ao Piaget, ou igual a gente vai fazer agora na pesquisa que vocês vão fazer do Vygotsky, ou seja, esses processos de grupo, esses processos de troca entre os alunos, né,
e o professor ele vai intermediar determinados trabalhos de grupo, interpessoais no processo grupal, né, para o aluno ele ser também ator na pesquisa com relação ao conhecimento, ele ser um protagonista também nessa pesquisa do conhecimento, né? Então, o professor ele faz esse papel de intermediar, né, o processo pedagógico. Então, apresentando aí de uma maneira, né, mais geral, né, agora eu vou pegar aqui as lâminas. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar um pouco a diferença dos dois? Acho que sim. Essa parte, essa questão aí, da diferença em si da questão da atuação, né, do meio sobre o indivíduo e do indivíduo sobre o meio. Eu tô pensando aqui porque, tipo assim, vendo o vídeo, eu tive a impressão, na verdade, que o Vygotsky considera o contrário do que se falou, tipo assim, porque você disse que para o Piaget seria uma coisa mais passiva e para o Vygotsky uma coisa mais ativa. Eu tive a impressão que era o contrário, porque até que a professora lá termina falando que o desenvolvimento do indivíduo para o Vygotsky está necessariamente relacionado às outras pessoas, né? Tipo assim, ao meio, que o meio pressiona o indivíduo e vai moldando ele para poder seguir as regras daquela determinada cultura, né? Para poder se adaptar àquela determinada cultura. Então, é como se viesse o desenvolvimento partisse do exterior, né? O exterior meio que pressiona o interior para ocorrer o desenvolvimento. E foi isso que eu entendi. Aí, para o Piaget, seria meio que, na verdade, partindo do interior do indivíduo, né? O desenvolvimento que a aprendizagem fosse possível. Por que que você entendeu? Por que que eu tô meio que eu entendi, na verdade, que era o contrário, né? Não, é assim, o Matheus. O Piaget ele tem uma herança mais biológica, né? Então, assim, a perspectiva biológica ela é mais determinista, vamos dizer assim, do que a perspectiva cultural, né? Então, as referências, né? Aquilo que eu falei no início, né? O que vem antes é o desenvolvimento, né? E depois que vem a aprendizagem, ou seja, é necessário que a criança esteja no nível de desenvolvimento para conseguir fazer certos processos de aprendizagem. O Vygotsky, como ele traz essa dimensão do social, né, se sobrepondo à questão do individual, ele vai trazer a ideia de que é aprendendo que você desenvolve, né? Então, existe, na perspectiva do processo da aprendizagem, na perspectiva sociohistórica, um referencial dialético. O que é um dialético? Um conflito ali entre o social e o individual. Um vai puxando o outro. Entendeu? Sim. Essa questão do determinismo, realmente, isso fica mais claro, né? Só que Assim, o que eu claro tô... que no vídeo lá do Piaget e do Vygotsky, por exemplo, no vídeo do Piaget, o pessoal eles se colocam um pouco, principalmente o Yves de Lattalle, que é o professor da USP, né? Ele não fala que é bem assim, que o Piaget leva em consideração muito a questão social e tudo, mas assim, não é isso. Ele é um pouco apaixonado ali pela teoria, né?
Então, não é muito isso, né? Quem vai levar a dimensão do social às últimas consequências é o Vygotsky, juntamente com essa perspectiva dialética do processo de aprendizagem, né? À toa, por exemplo, olha o nome do livro, vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo? Tá pequenininho, mas dá. Bem pequenininho, dá para ver. É o livro dele aqui, né? É A Formação Social da Mente, olha. Né? Então, enquanto que o livro do Piaget, por exemplo, é Epistemologia Genética, né? A dimensão social está muito mais explícita na perspectiva do Vygotsky. Né? Então, seguindo essa linha, gente, apresentando o Vygotsky, né? Lev Vygotsky, ele nasceu, né, em 1895, morreu em 1934, foi um psicólogo da Bielorrússia que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, e que originou uma corrente de pensamento, né, que é a corrente sócio-histórica. Hoje em dia fala-se muito da corrente sociocultural, tá? As principais ideias dele, né, o homem não está presente no nascimento, é uma construção social resultado da interação dialética entre o sujeito e o meio cultural. Por exemplo, aprender tem a ver com o processo social e o processo cultural. Vou dar um exemplo aqui dentro da minha casa. Né? Minha filha ela estuda numa escola, vou falar o nome da escola, não sei se vocês conhecem, chama Clique. Alguém conhece o Clique? Eu não. Não. Então, essa escola chama Centro Lúdico Pedagógico de Interação Cultural. É muito nessa perspectiva do Vygotsky. E eles tratam, por exemplo, as questões relacionadas à cultura brasileira, ao Saci, à cultura indígena, à cultura do folclore. Isso tudo é trabalhado ali nos processos pedagógicos. Ou seja, a ideia de que quando o sujeito ele entra, o sujeito ele participa da cena cultural e das cenas sociais, né? Isso aí são ferramentas discursivas que o sujeito vai criar para ele construir formas de representação no mundo, né? Então, a base também da ideia de cultura passa pela cultura. O que é a cultura brasileira? O que é a cultura quilombola, o que é a cultura indígena, o que é a cultura da periferia, né? A gente pode pensar aí que tem um diálogo muito próximo também com a perspectiva de Paulo Freire, né, que trabalha essa ideia de que o sujeito também está imerso numa determinada cultura e ele tem um conhecimento, né, mas o Freire ele faz uma perspectiva crítica, né, de que as questões ideológicas, né, a ideologia, né, presente numa determinada, que contamina uma determinada cultura, coloca o sujeito numa posição inferior, né, a uma cultura hegemônica, que Marx também chamou de ideologia, né? Então, essa ideia de que o processo da aprendizagem se dá na assimilação cultural e social desses sujeitos. Tá? Então, um enfoque muito grande a essa perspectiva. Né? A integração de fatores biológicos, né, individuais e sociais. Funções psíquicas têm a sua origem na cultura. Então, de nada bastaria se um sujeito ele não estivesse inserido dentro de um contexto cultural. Tá? Isso é extremamente significativo, principalmente se a gente for pensar principalmente a partir, né, da crítica que Vygotsky faz, por exemplo, como que o capitalismo, né, aí a gente pode voltar de novo à psicologia comportamental, como que o capitalismo ele esvazia o sujeito dentro de uma perspectiva da aprendizagem, porque ele não leva em consideração a perspectiva cultural, né?
ele só, né, a partir da lógica comportamental, que leva em consideração essa questão do estímulo e resposta, né, onde a questão da cultura, a questão da linguagem, ela não tem importância, né, juntamente com as próprias práticas do capitalismo, onde o sujeito ele vai exercer uma determinada função, chegando ao ponto dele se comportar, vamos dizer assim, como uma máquina, né? E ele o conhecimento ser algo repetitivo, esvaziado de qualquer criatividade, qualquer subjetividade. Então ele faz uma crítica a essa noção de aprendizagem voltada, né, para algo do mercado, né? Porque isso vai esvaziar o sujeito cultural e as capacidades criativas que esse sujeito poderia ter. Toda atividade humana ela é mediada, né? A linguagem tem um papel significativo central nesse processo de mediação, né? Então, esses são os pilares básicos do pensamento do Vygotsky, né? As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O cérebro é um sistema aberto, pois é mutável. Suas estruturas são moldadas ao longo da história do homem e de seu desenvolvimento. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais dentro de um contexto histórico. A cultura é parte essencial do processo de construção da natureza humana. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. Entre o homem e o mundo existem elementos mediadores, ferramentas que auxiliam na atividade humana, né? Então, essa função da mediação, o professor vai ter essa função de mediador, né? O que ele vai chamar de instrumento para a transformação da natureza e a transformação do mundo também tem essa função de mediação, e o instrumento pode ser um signo, pode ser um dispositivo, pode ser um objeto, pode ser, por exemplo, um brinquedo, né? Se a gente for pensar o processo da aprendizagem, né, com crianças, por exemplo, né, o próprio brinquedo, o brinquedo como um instrumento que propicia que a criança tenha habilidades de representar, né, no caso do brincar tem algo da representação do próprio mundo infantil, mas eles representam também o mundo dos adultos, né? E essa capacidade de representar, de imaginar, de criar, de fantasiar, é a base, vamos dizer assim, das construções de representação que a criança ou adolescente vão ter para depois se amadurecer enquanto adultos, né? Então, a concepção de Vygotsky, a cultura objetiva-se nos signos, né, ou instrumentos culturais, dispositivos sob a forma de instrumento cultural material, instrumento psicológico, como é o caso da linguagem, pautado nesse processo, ou seja, no trabalho transformador da natureza e do próprio homem. Vygotsky toma a cultura como eixo central no desenvolvimento do ser humano, né? Ao analisar as categorias de social e cultural na obra de Vygotsky, apontamos que o significado de ambos os conceitos são permeados pela noção de história, revelando a referencial do materialismo histórico dialético. Essa matriz é que define o núcleo central da obra vygotskiana, expressa em sua concepção de natureza social do psiquismo, visto que este último é fruto de relações sociais internalizadas por meio de mecanismos semióticos e convertidos em funções psíquicas da pessoa. Foi isso que eu estava falando. No primeiro momento, a gente teria, então, as relações interpessoais, intermediadas pelo campo da linguagem e da representação, e a partir daí, né, uma certa individualização e interiorização das funções intrapsíquicas individuais de cada um, né? Então, é no nível social que se estabelece o processo de assimilação do conhecimento da aprendizagem. Tais categorias são expressas das múltiplas formas que a sociedade pode tomar, uma vez que a vida social é um fenômeno que antecede a existência da cultura, dado que permite a afirmação
inclusive, de uma socialidade natural. Por ser anterior à cultura, a vida social adquire historicamente novas formas de existência, ou seja, sob a ação do homem, a sociabilidade biológica adquire formas humanas. O universo social é condição resultado do aparecimento da cultura, por ser, em suma, produção humana e uma obra coletiva. Né? Mais uma vez, então, essa dimensão social e coletivo são significativos para esse autor, né? Espaços de produção de cultura. Né? O que é o homem? Para Hegel é o sujeito, né? Lógico. Para Pavlovsky é a soma, né? O organismo. Para nós, para Vygotsky, é a personalidade social, o conjunto de relações sociais encarnadas no indivíduo, funções psicológicas construídas pela estrutura social. Ou seja, você só consegue desenvolver o seu cérebro, né, as suas funções psicológicas, se você for estimulado no campo social. Né? Só existe essa capacidade, essa habilidade, né, de construção de determinadas características que passem pelo campo do social. Né? Se a gente não levar em consideração a dimensão do social para estimular determinadas habilidades que são biológicas, que já estão lá no cérebro, essa habilidade ela não vai ser estimulada. Né? A hipótese dele é essa. Né? Então, se Pavlov, né, a partir da psicologia comportamental, Skinner, parte dessa ideia de que existe um estímulo e resposta, né, ele fica, vamos dizer assim, preso a apenas uma perspectiva binária para a gente pensar o processo de aprendizagem. Né? Enquanto que Vygotsky ele fala que entre o estímulo e a resposta tem o signo, tem a linguagem. E é na linguagem que o educador, né, e o educando devem operar. Né? O princípio estabelecido por Vygotsky é que a formação das funções psicológicas dá-se por meio do uso de instrumentos culturais e sociais. Ao usá-los, né, o brinquedo, um determinado objeto, um laboratório, por exemplo, os laboratórios de química, de física, são os instrumentos para criar processo de aprendizagem, né? A própria o lápis é um instrumento, a atividade colorir, ou seja, são determinados objetos ali, ó, né, que vão propiciar que o aluno ele consiga aprender, né, nessa relação que ele precisa utilizar de um dispositivo para criar uma intermediação entre o campo abstrato do conhecimento, né, e assimilar esse conhecimento, mas também é importante que ele tenha, né, a dimensão do social e a dimensão do grupo nessa articulação, nessa dimensão dialética e nessa dimensão de troca que ele estabelece com o outro. Né? Por exemplo, quem trabalha com inclusão parte muito dessa perspectiva. Né? Você pega um aluno que tem mais dificuldade, coloca ele para conviver com um aluno que tem mais facilidade para aprender, esse aluno que tem mais dificuldade, né, ele vai ser puxado por esse que tem mais facilidade. Né? Assim, então, você não vai dividir um grupo, né, entre os melhores e os piores. Você vai colocar melhores junto com piores para um e puxando o outro. Para um e criando habilidades com o outro. Né? Essa dimensão do social. Sua ideia básica, né, sobre a relação entre cultura e desenvolvimento da mente foi baseado na lei fundamental que explica o aparecimento das funções psicológicas em 2 planos. Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem 2 vezes no decurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez na atividade coletiva, as atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas, e a segunda nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. Tá certo, gente? Tá dando para... Podemos prosseguir? Hello? Sim. Assim.
Tem gente aí? Tem. Tem gente aí? Na relação entre aprendizagem e desenvolvimento, o ensino efetivo é o que encaminha o desenvolvimento no sentido da formação das funções mentais. Sobre isso, Vygotsky escreveu que é muito mais importante ensinar a criança a pensar que comunicar a ela determinados conhecimentos, né? Então, acho que essa função, ensinar a pensar do que comunicar conhecimento, né? O professor, né? Não é que eu seja totalmente contra isso, eu acho que em alguns momentos o professor ele tem que fazer aulas expositivas, né? Mas um professor que só fica nas aulas expositivas, só ele falando, né? Isso é contraproducente, segundo Vygotsky, né? A habilidade, vamos dizer assim, para a gente pensar os recursos da aprendizagem, ela vai se dar quando também o aluno ele participa desse processo, né? E é ali que ele vai aprender a pensar, né? Então, por isso é que ele é ativo no processo de aprendizagem, tem que ser ativo no processo de aprendizagem, né? Não é só o professor que tem que ser ativo. Isso aí, gente, parece, vamos dizer assim, um pouco óbvio hoje em dia, né? Que é claro, a teoria do Vygotsky ela já tem influenciado bastante os processos educativos no Brasil, de uma forma geral, mas também em outros lugares, né, no mundo todo, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão traduzindo muito a obra dele, né, mas se a gente for pegar a própria etimologia da palavra aluno, né, o aluno ele quer dizer aquele que é sem luz, né, aluno, né, sem luz, né, e essa origem, vamos dizer assim, iluminista para a gente pensar os processos de aprendizagem, onde o sujeito ele é um receptáculo ali, né? Usar a metáfora aí do, do CD virgem, né? Ele é um receptáculo ali onde ele não tem nenhum conhecimento, né? Ele chega na escola como uma tábua rasa, né? Isso é uma orientação essencialmente, vamos dizer assim, essencialmente iluminista, né? Há aluno sem luz, né? A própria ideia, né, remete ao conceito de aluno, né? Onde o aluno ele não passa por esse processo de aprendizagem de uma forma ativa, né? Então, ele está indo contra toda essa herança iluminista da gente pensar o processo de aprendizagem, né? Sua compreensão destacada por Van der Veer e Walziner era que na escola a criança deveria aprender a transformar uma capacidade em si em uma capacidade para si, cabendo ao professor criar as condições para que os processos cognitivos se desenvolvam mais sem implantá-los diretamente na criança. Então a gente tem essa proposta que é mediação, né? Enquanto o sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado através de recortes do real, operados pelo sistema simbólico de que dispõe, né? Então, a ideia de instrumento, de signo, de mediação é importantíssimo para o Vygotsky, tá? Enfatiza a construção do conhecimento como uma interação mediada por várias relações, né? O conhecimento não está sendo visto como uma ação do sujeito sobre a realidade, assim como no construtivismo, e sim pela mediação feita por outros sujeitos, né? Então a gente tem esse esqueminha aqui, né? A gente tem o homem, o signo, a mediação, o instrumento e o objeto, tá? Esse esqueminha aí para vocês visualizarem, então, né? Que é entre aqui, né, gente? Mais uma vez, não é homem, é ser humano, né? Entre aqui esses lugares, tem aqui, né? Entre os dois, a gente tem o signo e o objeto, né? A mediação, conceito central
de sua obra é a intervenção de um elemento intermediário em uma relação. Para Vygotsky, existem dois elementos mediadores, o instrumento e os signos. Ambos oferecem suporte para a ação do homem no mundo. O instrumento é todo objeto externo criado pelo homem com a intenção de facilitar seu trabalho e sua sobrevivência, enquanto os signos são instrumentos psicológicos internos que auxiliam o homem diretamente nos processos internos, né? O signo, então, ele tem algo do campo da linguagem, né, e da representação. O signo é um significante atrelado a um significado. Se a gente for pegar perspectiva sussiriana de signo, né, que se diferencia de Charles Foster Peirce, perspectiva de Peirce, né, mas que então essa habilidade interna é uma capacidade de representação, de transformação de uma imagem acústica, né, em uma imagem do objeto. O signo ele tem então essa imagem do objeto atrelado ao som, né? Quando eu digo casa, a gente entende o que é casa. Quando eu digo bola, a gente entende o que é bola. Quando eu digo 1 mais 2, a gente visualiza 1 mais 2 para ver o que é 3. Ou seja, então essa habilidade interna de construção do signo, ela vai ser, vamos dizer assim, construída e desenvolvida num primeiro momento no campo interpessoal, no campo social, onde nós vamos ter determinados instrumentos para o sujeito depois fazer uma construção interpsíquica desenvolvendo habilidades de signo, né? Que auxiliam o homem. Quando o homem cria uma lista para ir ao supermercado, está criando signos, ou seja, instrumentos psicológicos que auxiliarão mais tarde na realização da ação de compras no mercado. A representação da realidade da linguagem são sistemas simbólicos que fazem a mediação do homem no mundo. E é o próprio corpo cultural quem fornece as representações de sistemas simbólicos. Pois, ao interagir com o outro, o indivíduo vai interiorizando as formas culturalmente construídas, as mesmas que possibilitam as relações sociais, né? Os signos, por sua vez, são elementos que representam coisas, situações e momentos. São orientados para o interior do sujeito e, por isso, algumas vezes são chamados de instrumentos psicológicos. Já tem essas funções de mediar, internalizar e externalizar. A relação do sujeito com os outros homens e com o mundo. As palavras são signos, imagens também. E qual é a relação dos signos e instrumentos para compreendermos a constituição das formas de pensar e sentir dos adolescentes? É Vygotsky que nos diz: o uso de meios artificiais, a transição para atividade mediada muda fundamentalmente. Todas as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos, amplia a forma ilimitada, a forma de atividades em cuja interior as novas funções psicológicas podem operar. Ou seja, a mediação da relação do homem com o mundo forma suas funções mentais em funções mais complexas, estabelecendo, assim, uma forma de lidar com o mundo mais complexa e ampliada. São os signos e instrumentos que permitirão ao homem internalizar tudo o que o meio sociocultural lhe apresenta e desenvolver-se. Assim, é necessário adicionar que, para Vygotsky, as coisas na vida humana acontecem sempre em dois níveis, exterior e interior. Primeiro, as coisas acontecem entre os homens e depois, devido ao processo de internalização, essas mesmas coisas acontecem dentro do ser humano e permitem o desenvolvimento de sua mente. Ou seja, para o pesquisador russo, a mente é um elemento constituído eminentemente através da relação do ser humano com o mundo. Neste caso, a cultura não é apenas um cenário, um pano de fundo onde a mente aparece, mas o elemento que permite a constituição e desenvolvimento de operações mentais, pois, bem, o que é o processo de internalização? É o processo de reconstruir internamente processos antes vividos exteriormente. Segundo Vygotsky, o processo de internalização consiste em uma série de transformações. Qual que é esse? Né? Porque ele vai falar desse processo de internalização. A internalização, processo intrapsíquico superior. Processo interpsíquico, mediação, né? Então, a gente vai ter aqui, né, o estímulo, o signo e a resposta, diferentemente, então,
do Pavlov, né? Formação de conceitos, conceito científico, conceitos cotidianos espontâneos, partir do cotidiano, ir no científico e voltar, né? Então, essa dialética entre o científico e o cotidiano, entre o científico e a cultura, entre o científico e o social, e é que essa troca, né, que processos interpsíquicos para processos intrapsíquicos. Aí um outro esqueminha para a gente pensar, né? Teoria sociocultural do Vygotsky, né? Aí a gente tem mediação cognitiva. Quem faz a mediação? O professor, o colega, os signos, os instrumentos, né? Funções superiores, psicológicas, lembrar, imaginar, comparar, planejar, processos mentais, né? Que são esses processos mentais não inatos. Processo de interiorização ocorre do meio social para o meio individual. O conhecimento é adquirido por trocas mediadas pela linguagem, facilitadas pela interação social, né? Zona de desenvolvimento real para zona de desenvolvimento potencial ou proximal, né? Então, como que ele vai pensar esse processo de aprendizagem, então. Tá certo, gente? Vocês estão acompanhando aí? Eu tô. Achei que não tem isso. Só o Matheus e a Clarice que estão aí. Tô acompanhando também, professor, tranquilo. Roberto tá aí. Patrick. Estamos aqui. Eu também estou aqui, professor. Augusto. Vamos lá, gente. Eu preciso do social, ué. Eu vou ficar só aqui no intrapsíquico. Tamo junto, Augusto, Mitsu, Shiba. Augusto Mitsu Shibata. Tem 2 sobrenomes nipônicos, Augusto. Fabiano Miesen Menezes. Miesen. Miesen é o quê? É polonês, Fabiano? É da Síria. Meus avós são da Síria. Me restem. Miesen. Luísa Bretz. Luísa Bretz é o que? Deve ser alemão ou sueco? É alemão. Povo chique, né? Né? O que foi, Luísa? Esse povo foi, tem Ana sobrenome todo diferente. É. E o seu, Augusto? Mitsu Shibata. Japonês? Japonês. Seus avós vieram lá do bairro da Liberdade? Por exemplo, a cultura japonesa, ela influenciou você um pouco com relação à aprendizagem? Se você for ver a questão do Vygotsky, né, social aí da cultura japonesa, você teve alguma influência? Você, Mick. Então, seguindo, né? Então, se a gente tem aí
vamos propor, né? A palavra-chave, o Piaget, é construção do conhecimento, né? O pesquisador Yves de la Taille, aqui a Marta Cohen Oliveira, né? Interação social. Eixos da teorias principais, assimilação, acomodação, esquema de estágio de desenvolvimento. Então, a gente viu bem também, né, como que Piaget vai falar, assimila, acomoda, equilibra, né, a partir dos estágios, né? Aqui a ideia de instrumentos e signos e zona de desenvolvimento proximal. A relação do indivíduo com o mundo, né, adaptação, conhecimentos prévios, da parte para o todo, processo de socialização com relação com o mundo. Papel do professor na escola, desequilibrar os esquemas dos alunos a partir de seus conhecimentos prévios. O papel do professor intervir na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, na distância entre o que o aluno já domina e o que faz com que ajuda, né? Perfil do aluno participante do processo de construção do conhecimento. Né? Então, aí a zona de desenvolvimento proximal e real, né? Como que é uma zona de desenvolvimento proximal e real? Suponhamos ser submetida a um teste duas crianças e de haver estabelecido com ambas têm idade mental de 7 anos. Quando, porém, submetemos as crianças aos testes ulteriores, vêm à luz diferentes substâncias entre elas. Com a ajuda de perguntas, padrões, exemplos e demonstrações, uma criança resolve facilmente o teste, superando em 2 anos o seu nível de desenvolvimento efetivo, enquanto a outra criança resolve testes que superam somente em meio ano o seu nível de desenvolvimento efetivo. Aqui entram diretamente o jogo dos conceitos fundamentais necessários para avaliar a área de desenvolvimento proximal. De acordo com Vygotsky, essa nova abordagem faz mudar uma concepção extremamente errônea, a de que o educador deve considerar o nível de desenvolvimento psico-intelectual da criança determinados pelos testes, ou seja, pelas avaliações de desempenho, como um limite não superável e, portanto, orientar o ensino com base no desenvolvimento já consolidado. Pelo exposto, propus que a hipótese da zona de desenvolvimento proximal atribui à educação o estatuto de condição necessária ao desenvolvimento humano, pois se apresenta como mecanismo para assegurar o elo entre o sujeito e a herança cultural através da mediação dos agentes educativos, em especial o professor. Assim, entendida, a educação como resulta, Leontiev apoia-se no processo de comunicação através dos sistemas de signo, principalmente da linguagem. Então, o esqueminha aqui, né, a zona de desenvolvimento real é onde o saber está. A mediação ou signo para atingir uma zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Tá certo, gente? Deu para vocês visualizarem aí as questões? Sim, Aham. e no vídeo também fica bem explicadinho aquela série de vídeos que você arrumou, boa pra caramba, né? Né? Ajuda bem, né? Bem didático, né? Muito, não. Antes não tinha no YouTube, eu tenho tudo gravado em CD. As coisas agora estão muito mais fáceis. Mas aí o nosso colega, né, o Augusto Mitsu Shibata, está falando que a cultura nipônica influenciou bastante aí as questões relacionadas à aprendizagem. Ô, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês aí hoje. Tem alguma pergunta? Não, professor, pra mim tá de boa. Eu vou mandar um. Vocês estão escutando os podcasts que eu estou mandando para vocês? Então, eu vou mandar um podcast que é um texto do Vygotsky, que ele trabalha a partir da concepção de Hegel, de Engels, né, como que o capitalismo, de certa maneira, ele vai podando o processo de aprendizagem. Vou mandar esse podcast para vocês.
que é basicamente o texto dele, assim, parece que é uma pessoa, uma máquina que está lendo o texto dele, mas é bem interessante, a leitura é bem dinâmica, não cansa não. E semana que vem, recapitulando, né? A aula é uma aula assíncrona, então vocês vão ver esse vídeo aí que o Matheus já viu e comentou aqui na sala, tá? Então vocês vão ver esse vídeo, né? Que tem mais elementos aí do Vygotsky. Lembrando que vocês têm que fazer o fichamento, então, do texto e do vídeo e apresentarem mais uma pesquisa, igual vocês fizeram do Piaget, com o mesmo grupo, agora com o Vygotsky daqui 15 dias. Tá combinado, então? Beleza. A Luísa Bretz quer falar alguma coisa? Não, professor, quero não. Ah, Liguei sem querer o microfone. E questão de tempo desse trabalho, vai ser igual ao tempo vai da ser nossa? igual, né? A gente estendeu um pouco. Aí, para compensar, vamos dizer assim, a turma que apresentou por último vai apresentar primeiro, tá? Sim. Mas é importante ter uma dinâmica rápida para dar para todo mundo apresentar. Beleza. Então é isso, gente. Bom final de semana aí. Tá todo mundo cansado, né? Sim. Bastante. Vai chegando aí agora o meio de semestre, tanta coisa para fazer, né? E tá muito difícil prestar atenção nas aulas também, pelo menos pra mim, focar durante o tempo inteiro da aula, sabe? Eu tô com dificuldade, eu tô com minha visão tá ficando muito afetada pela tela já. Usa óculos de luz azul, tem uns óculos que ajudam. Não sei se o seu tem proteção, mas muita gente começou a usar, que deixa menos cansado. Não sabia, não. Óculos de quê? Que tem proteção contra a luz azul das telas, né? Ah, Que é o que cansa a nossa vista. entendi. Obrigado pela sugestão. Então tá bom, gente. Um bom final de semana aí para vocês. Tchau, professor. Bom final Tchau, de bom dia. semana. Falou, Pedro. Tchau, professor. Obrigada. Bom final de semana.